Tá? Com o cabelo preso assim. É tão Ou você bonitinho. acredita que eu nunca assisti Senhor dos Anéis? Ah, que Mas isso legal. nunca tinha me falado É que com a tava Liv parecendo Tyler, ela. né? É ela. Ai, meu Deus. Mas, não conheço. Depois vou até procurar. Eu adoro quando falam assim, que depois eu fico olhando a foto, vendo se eu pareço mesmo. Oi, gente. Mas, deixa eu compartilhar aqui com vocês, né? Nossa lista de monitoria. Deixa eu achar aqui que temos três. O meu hoje, ele travou e ele não quer fechar. Então, para poder eu reiniciar. Então, ele está com uma aba de recuperação de documentos que eu não consegui tirar. Mas, assim, acho que não vai Cadê meu atrapalhar, vestido que não. você Se levar, minha atrapalhar mochila ali? você. Então. Oi? Ó, desculpa, professor. Boa noite. Boa noite, Eu tô Fernanda. bem falando aqui com meus meninos aqui. Ô, Ah, gente. entendi. Ligou sem querer. Deixa eu compartilhar aqui. Olha só, e é só esse que ficou assim. Como recuperação de documentos. Não quis colaborar comigo, aperta aqui em fechar. Ué, agora fechou. Fiquei um tempão tentando fechar, gente, antes da monitoria. Tava tentando sem parar e não conseguia. Aí tentei reiniciar, nas outras páginas todas rolou. Mas vamos lá, gente. A lista hoje tá pequena. Vocês vão ver que vai dar pra gente fazer bem rapidinho. Ó, primeira questão aqui. O esquema abaixo apresenta a estrutura da membrana plasmática. Baseando-se nos seus conhecimentos sobre o tema, marque a alternativa que indica corretamente o nome dos componentes da membrana indicados pelos números 1 e 2. Vou diminuir um pouquinho. Não, pode descer aqui, né? Isso aí é para a gente relembrar a semana passada. Dessa vez, a semana passada, né? Que essa da aula anterior. Aí, gente, inclusive, antes que eu esqueça de perguntar, vocês estão achando de boa a matéria, essa matéria nova? O que vocês acharam? Estão com dúvida? A matéria de ontem. É de transporte, né? Uhum. Difusão. É, É. eu acho um pouco mais fácil do que a de DNA, de QV. Ah, essa achou mais fácil? Que bom. É, Porque essa matéria geralmente dá. Assim, no início dá mais dúvida, depois vocês pegam um jeito e aí para de dar dúvida. Ó, mas eu já vi que tem gente que mandou, então vamos lá. Ó, gente, a primeira, fosfolipídio, né? Lembram dos fosfolipídios? A bicamada fosfolipídica. Então, tem uma parte que é polar, né? Que é essa cabeça aqui, que vai interagir com a água, então que fica para fora da célula e para dentro da célula. E essa parte apolar que fica virada uma para a outra, né? Aqui formando essa bicamada toda bonitinha. E depois, proteína, né? A proteína que é a. A gente tem várias proteínas, né? Pela membrana. Beleza? beleza. Tá bom. Eu vi que vocês acertaram, né? Pelo menos quem me mandou aqui no chat. Então, se ficar dúvida, vocês me falam. Olha só, esse aqui também relembrando. A membrana plasmática é uma estrutura que atua como limite externo da célula, permitindo que essa realize suas funções. Com relação à membrana plasmática, considere as afirmações abaixo. Primeira, sua estrutura molecular
tem como componentes básicos lipídios e proteínas. Essa é verdadeira ou falsa? Vou uma por uma com vocês. Hein, gente? Se é verdadeira ou falsa essa primeira? Verdadeira, né? A gente acabou de falar aqui. Que é boa, Bela, isso aí. Que a gente acabou de falar aqui, né? Nessa aqui anterior, já mostrava o exemplo, isso aí. A2. Os fosfolipídios apresentam uma região hidrofílica que fica voltada para o ambiente não aquoso. Essa é verdadeira ou falsa? Olha só, gente, esse aqui a gente tem uma região hidrofílica. Se a região ela é hidrofílica, significa que ela interage com quem? Com a água. Com a água, isso aí. Se ela interage com a água, então ela tem que ficar voltada para o ambiente aquoso, beleza? Se ela tiver uma região hidrofóbica, e aí fóbica significa que ela tem medo da água, né? Então ela não interage com a água, beleza? Mas a hidrofílica, fílica de amiga, né, com a água, e aí ela tem que ficar voltada, então, para o ambiente aquoso, beleza? Ah, mano, então você leu correndo, né? Essa é muito comum, gente, a confundir, porque começa com hidro, né? Tudo, e aí às vezes a gente vai na correria e esquece de entender o que está falando. Então prestem muita atenção, porque sempre que as questões pedirem isso, elas vão querer que vocês leiam com muita atenção. Beleza? E a 3, a última. O esteroide colesterol é um lipídio presente na membrana plasmática de células animais e vegetais. Gente, essa aí tem uma palavra boa, Bela. Isso aí, ela é falsa. Gente, vegetal já não tem colesterol de jeito nenhum. Então, você lê a palavra vegetal e colesterol na mesma frase, e se não tiver um não ali, você já pode cortar, porque vegetal não tem colesterol. Beleza? Ó, então tá bom. Gente, essa próxima questão aqui, eu acho que vocês não discutiram isso na aula ainda. Mas eu queria que vocês tentassem pensar, assim, pelo raciocínio de vocês, né? Se vocês ainda não tiverem visto isso na aula. O que vocês acham que vai fazer sentido? Beleza? Essa é como se fosse um desafio mesmo. Olha só. Para explicar a absorção de nutrientes, bem como a função das microvilosidades das membranas das células que revestem as paredes internas do intestino delgado, um estudante realizou o seguinte experimento. Olha só, gente, microvilosidades, não sei se vocês já viram também, né? Mas as microvilosidades, elas são... Aqui está falando das paredes do intestino, né? Elas são... É igual está representado aqui, ó. Formações assim, que elas são micro, né? De pequenininhas, mas em vez da membrana ser assim, né? Se tem uma membrana assim, ela vai ser toda assim, né? Em forma de ondinhas. E aí, ela foi e colocou 200 ml de água em 2 recipientes. E no primeiro recipiente, mergulhou por 5 segundos um pedaço de papel liso, como na figura 1. E no segundo recipiente, fez o mesmo com um pedaço de papel com dobras, simulando as microvilosidades.
Os dados obtidos foram a quantidade de água absorvida pelo papel liso foi de 8 ml, enquanto pelo papel dobrado foi de 12 ml. E aí, pergunta, com base nos dados obtidos, infere-se que a função das microvilosidades intestinais com relação à absorção de nutrientes pelas células das paredes internas do intestino é de... Então, o que vocês acham que pode ser? Eu vi que já tem gente acertando aqui no chat. Gostei de ver. Vocês discutiram isso na aula, gente? Ou não? Eu acho que não. Acho Não, que né? não também. Tá. Mas eu tô gostando de ver, então, as respostas de vocês, porque todo mundo até agora acertou. Olha só. Com as microvilosidades, a gente aumenta a superfície de absorção, né? Então, antes você tinha uma superfície que era assim. Depois, você passa a ter uma superfície, que eu não vou conseguir fazer todas as microvilosidades, que ela é assim. Então, se você tem 10 centímetros, né? Igual tá aqui mostrando na imagem. Se você tem 10 centímetros assim, você tem só essa parte aqui, né? Assim, de superfície de absorção. Se você tem 10 centímetros, mas ela tá cheia dessas ondinhas, né? Dessas microvilosidades, você tem mais superfície, né? Se você pegar essa coisa dobrada e esticar, você vai ver que vai ser muito maior do que 10 centímetros. Então, a superfície ficou muito maior. Então, vai conseguir absorver ainda mais. Beleza? Isso é muito importante no intestino, gente, porque lá no intestino que acontece grande parte da absorção dos nutrientes, né? Então, a gente precisa de absorver muita coisa no intestino. Então, essas microvilosidades são muito importantes para absorver tudo direitinho. Beleza? Mas boa, gente, eu gostei de ver as respostas, viu? Agora a gente vai entrar para a parte que é mais sobre a aula, que vocês tiveram ontem. Então, qualquer dúvida, vocês me falam. A primeira. No que respeita ao fenômeno da osmose, assinale a alternativa correta. Então, vai lá. Vou deixar vocês lerem. E se tiver dando muita dificuldade, gente, vocês podem falar, viu? Manda uma reação aí no chat ou na tela mesmo, ou então liga o microfone, ou então manda no chat. Não deixe de falar, não, porque às vezes a gente não sabe nem por onde que começa a questão, né? E aí eu fico esperando, sendo que a gente podia estar discutindo. Boa, gente, isso aí.
Ah, não, Bela, você mudou de ideia? Calma aí. Porque eu achei que era do Ah, mais. Não, não era do menos. Agora eu fiquei confusa. Se era do menos para o mais concentrado. essa letra Vou E, ela esperar, confunde assim. um pouco. Ela É. confunde um pouco, mas a gente vai discutir ela aqui. Vou começar por ela. Olha só. Gente, numa solução, a gente tem duas coisas, né? A gente tem um soluto e um solvente. Então, por exemplo, numa solução de água e sal, quem que é o soluto? O sal? Boa, o sal. E quem que é o solvente? A água, né? Que era a outra componente dessa solução. Então, a água significa que a água está dissolvendo o sal. E aí, então, quando a gente fala de osmose, ela está falando assim, ó, osmose trata-se da passagem de água do local de menor concentração de soluto. Então, o soluto está menos concentrado e vou pular os parênteses, depois a gente volta neles. Para o local de maior concentração do soluto. Isso está certo? Se a gente não ler os parênteses, está certo? Ou está errado? Então, se ele tá menos concentrado, se ele tem menos sal, porque ele tem mais água, não é isso? E para o Isso. local de maior concentração de sal. Então, mas ela, que é menos concentrada de água, é isso que ela faz, não é não? Isso. Então é. Isso. É isso. A hora que você mudou de ideia, eu falei assim, Pois é. Tem que fazer igual a Amanda. A Amanda já me ensinou, é marcar e deixar. aí, tá vendo? Mas ó, muitas vezes você muda de ideia para certa. Mas muitas vezes também não, né? Já aconteceu várias vezes você mudar de ideia depois. Ai, ai. Então, vamos escutar a Amanda, porque isso é uma dica muito sábia. Às vezes, quando a gente lê a questão, a gente sabe aquilo, né? E a gente vai e fala, não, vai ser essa. Às vezes a gente procura tanta coisa, mas tanta coisa na questão, né? Fica procurando tantos detalhes que aí você começa a achar que a certa já está errada e que a errada já está certa. E desse jeito, né? Então, aí a gente acaba fazendo confusão, ficando confusa. Então, essa dica da Amanda, ela é muito boa. Oi, gente. Então, olha só. A água, onde a gente tem uma concentração menor de soluto, significa que a gente vai ter uma concentração maior de água, né? E se a gente tiver uma concentração maior de soluto, significa que tem mais soluto para menos água, né? Então a concentração de água vai ser menor do que a da outra. Beleza? É isso que está falando nos parênteses. Então, se você tem menor concentração de soluto, você tem maior concentração de água, porque é a água que vai ser o solvente, né? E o local de maior concentração de soluto é menor concentração de água. Beleza? Vocês tiveram dúvida em alguma outra, gente, dessas? Porque pelo menos todo mundo que me mandou acertou. Mas se vocês tiveram dúvida em alguma... Não? Ó, então tá bom. Eu só queria comentar, aproveitar, né? Porque essa questão, ela tem algumas alternativas que falam sobre solução hipotônica, solução isotônica. Pode falar, Amanda. Qual a parte errada da... Boa, olha só. Ela fala, né? A difusão da água através de uma membrana permeável
do local de maior concentração de água para o local de menor concentração. Olha só, quando vai acontecer a difusão da água, né, realmente, ela vai do lugar de maior concentração de água para menor concentração. Essa parte está certa. Só que, primeiro, gente, a gente está falando da membrana plasmática, né? A membrana plasmática vai ser semi-permeável, então ela não é 100% permeável, não. Agora, depois, o tamanho dos poros dessa membrana permite a passagem das moléculas de água e de soluto. Olha só, não é por causa do tamanho dos poros dessa membrana, né? Nessa membrana você vai ter proteínas e essas proteínas elas vão ter, né, até um formato específico, um tamanho específico também, mas que vão servir como canais, né? Então, por exemplo, para passagem de água, Carol comentou ontem com vocês das aquaporinas, não comentou? Sim. Sim, né? Então, as aquaporinas, elas vão ser um canal, né, que fica lá na membrana e que vai permitir a passagem de água. Então, vai permitir a passagem de água, né? Não é de outra substância. Beleza? Então, não é por causa do tamanho dos poros e o tamanho dos poros deixa passar soluto, deixa passar solvente. Não, né? Você vai ter essas proteínas específicas funcionando como canais, ou então funcionando como proteínas transportadoras, que é o que vocês vão ver na próxima aula. Então, esse tipo de coisa. Beleza? Então, são essas duas coisas, né? Na questão. Então, a membrana é semi-permeável, né? A membrana plasmática ela ainda vai ter uma permeabilidade seletiva, isso é importante a gente lembrar. E segundo é que não é por causa não tem poros gigantes, né? Que deixa passar um tanto de coisa. Então tá. E aí, a gente queria perguntar para vocês, como que a gente pode corrigir a letra B? Uma solução será isotônica, conforme desenvolva, respectivamente, maior ou menor força osmótica do que as soluções a ela comparadas. O que é uma solução isotônica? É que vai ter soluto solvente igual, será? A Uma coisa mesma igual. A concentração concentração, né? nas duas soluções, né? Isso aí, muito bem. Então, você tem, sempre que você está falando de isotônico, de hipertônico ou de hipertônico ou de hipotônico, você sempre está comparando duas soluções. Então, a gente está comparando duas soluções que têm a mesma concentração. Então, tá bom. Então, hipotônico, o que é hipotônico? Pouco concentrado, mas aí vai ser dissoluto. Isso, a gente está falando sempre, quando a gente está falando disso, né? A gente está falando da concentração de soluto, né? Em relação ao solvente. Então, porque sempre está falando de concentração, né? Você leva em conta o soluto e o solvente. Mas é a concentração de soluto por solvente, né? Então, quando é hipotônico, é que a concentração é menor. Hipo é de pouco. Hipertônico é quando a concentração, então, é maior, né? Então, hipertônico é quando a concentração é bem maior. Bem maior não, né? Só maior mesmo. Pode ser bem maior, pode ser um pouquinho maior. Então, que é maior. É diferente já. Então, tá bom, gente. Gostei de ver, vocês estão sabendo. Isso foi da aula de ontem, né? Então, vamos fazer essa aqui. Questão 5. Uma célula troca substâncias constantemente. O gás oxigênio, os aminoácidos e a glicose entram na célula ao mesmo tempo em que são eliminadas substâncias produzidas em seu interior, como o gás carbônico e compostos nitrogenados.
Observe a figura abaixo e assinale a alternativa correta sobre o processo de transporte de substâncias. Ó, gente, então vamos lá, vou ler uma por uma aqui. Os processos de transporte por difusão e osmose acontecem de forma passiva, portanto, consomem energia para acontecer. Olha só, eles acontecem de forma passiva, né? Mas acontecer de forma passiva significa que não gasta energia para acontecer, né? Então, aquilo é uma tendência daquilo acontecer. Eles seguem uma coisa que se chama gradiente de concentração, né? Não sei se já discutiram isso na aula, vocês vão discutir na aula que vem, mas esse transporte, né, ele é sempre a favor do gradiente, beleza? E aí, ou seja, né, do lugar que tem uma concentração a favor de igualar as duas concentrações. Então, tá. E agora, a B. O soluto representado poderia ser o oxigênio, e esse continuaria entrando na célula por um processo de difusão facilitada com gasto energético. Olha só, difusão facilitada, vocês vão ver na próxima aula, que a difusão facilitada, já tem o nome, né, gente? Se tem o nome difusão, a gente vai ver que ela não tem gasto de energia, né? Um processo passivo. Então, se é um processo passivo, esse gasto que está aí, a gente não pode considerar ele. AC. A célula representada na figura perderá água por difusão até sofrer lise celular. Vocês não viram o que é lise celular, né? Mas a célula, será que ela vai perder água? O que vocês acham que vai acontecer? Essa célula aí, ela vai perder ou ela vai ganhar água? Vou passar para a próxima, depois a gente volta nessa pergunta, hein? Que a Aya também fala disso.
D. O processo de difusão está relacionado ao movimento ativo do solvente, enquanto o processo de osmose está relacionado ao movimento ativo do soluto. Gente, movimento ativo, transporte ativo é sempre com gasto de energia, tá? Sempre que vocês forem ver, falando de transporte, a palavra ativo vai ser mesma coisa que gasto de energia. E a difusão, né? Se a gente tirar a palavra ativo, mas a gente for ler que a difusão ela está relacionada ao movimento do soluto, né? E a osmose, ela está falando do movimento do solvente, beleza? Que é a água. Ok? E na letra E, na figura acima, o solvente irá passar do meio menos concentrado para o mais concentrado. Dessa forma, a célula absorverá a água. Olha só, gente, aqui tem uma concentração bem maior que aqui, fora, não é? Então, para onde que a água quer ir? Para dentro, né? A água, ela vai querer fazer com que as concentrações se igualem. Então, as concentrações, a tendência dessas concentrações é se igualarem. Então, a água vai querer ir lá para dentro, para que a concentração fique igual dentro e fora da célula. Beleza? Então, a célula vai absorver água. Por isso que essa é ao contrário da C. Né? A C, ela fala que ela vai perder água. Então, para que a água ia sair se já tem pouca água lá dentro? Né? Ela não vai sair. Ela vai querer igualar. Beleza? Ficou dúvida em alguma dessas, gente? Em alguma alternativa? Eu fiquei só na C, mas você já explicou? Ah, beleza, então. Na S tinha ficado também, Guilherme? Porque elas são parecidas? Não, eu tava entre C e E. Entendi. Olha só, isso de lise celular, Carol me falou que vai ser o tema da próxima aula, né? Vocês chegaram a comentar isso ontem ou não? Não, acho que não. Senão... Não, né? É porque ela falou que não deu tempo mesmo. Então, que na semana que vem vocês vão falar disso. Então, vocês vão ver o que acontece, né? Porque isso acontece, gente. Às vezes tem um meio que está muito concentrado, né? E aí o lado de fora da célula, ele está muito concentrado. O que vai acontecer? Vai começar a estar hipertônico em relação à célula, né? Então, o que vai acontecer? Vai começar a sair água da célula e vai acontecer alguma coisa com a célula. Né? Ela tá lá tranquilinha com a quantidade de água dela que ela precisa, de repente sai um tanto, vai acontecer alguma coisa. Ou então pode acontecer o contrário, né? Pode colocar aquela célula em um meio, que tem uma concentração muito menor de soluto, né? Do que lá dentro da célula. Então, vai começar a entrar muita água na célula, a célula não vai aguentar aquele tanto de água. E aí, ela vai explodir, né? Então, vocês vão ver o que acontece e aí vocês vão discutir isso na aula, beleza? Na semana que vem a gente vai fazer exercício só disso, praticamente, vou pegar um tanto para a gente ficar bem afiados nisso. Ó, gente, vou fazer mais essa aqui. Vou fazer essa e a próxima, e aí depois a gente termina. A membrana plasmática, devido à sua permeabilidade seletiva, controla a entrada e a saída das substâncias da célula. Uma substância irá se difundir para o meio externo quando?
Você tem que pensar, né? Às vezes dá um nó na cabeça. Por isso que eu tô dando tempo. Pode mandar aí o que vocês acham. Ou pode mandar se tiver muito nó na cabeça. Boa, gente. Isso aí, olha só. A substância vai se difundir para o meio externo quando a sua concentração interna estiver maior. Então, se tem uma concentração maior do lado de dentro do que do lado de fora, a tendência não é se igualar, então essa substância ela vai se difundir para o lado de fora, né? E vai ficar ali, beleza? Para poder, né? Pra poder igualar as concentrações. Deu dúvida nessa? Oh, então tá bom, hein? Se tiver dúvida, depois vocês me mandam. Gente, eu tô achando que vocês estão muito cansados, né? Mas vamos fazer só mais essa aqui. Ela é um pouco grande, não tem problema, mas assim, né? Mas vamos então, pegar uma força aí só pra gente acabar essa questão. A última a gente faz semana que vem, tá? Que a última, como ela tem mais a ver com a aula da semana que vem, vou deixar pra lá. Mas essa aqui eu acho que vocês vão conseguir fazer tranquilamente. Deixa eu ver como que eu vou fazer para dividir. O Word está super lento. Olha só, não vai rolar de... Ou vai? Vai, olha só. Só ficou a B e a C, mas a gente fala de verdadeiro ou falso que fica tranquilo para todo mundo. Olha só, gente. Primeiro, com base na figura acima, ela tem um início, né, a questão, peraí. Ah, não, era só analise a figura abaixo. Então, vamos lá. Com base na figura acima nos seus conhecimentos sobre transporte através da membrana, considere as alternativas abaixo. Primeira, as membranas celulares são constituídas por 3 camadas de moléculas lipídicas, com as cadeias polares hidrofóbicas colocadas no interior da membrana e as extremidades apolares hidrofílicas voltadas para a superfície da membrana. Essa aí é verdadeira ou falsa, gente? Verdadeiro, não? Essa aí, ela tem algumas questões. Primeiro, ela fala 3 camadas de moléculas lipídicas. Isso que eu fiquei confuso, só falou 2, mas tem 3? Isso. Então, são 2 mesmo. Então, é uma bicamada, né? Bi de 2 e camada de camada, né? Lipídica. Então, você tem uma camada, 2 camadas de lipídios, beleza? E aí ela tem mais uma outra coisa que confunde a cabeça, porque ela fala assim, olha, ela tem as cadeias polares, e aí polares coloca hidrofóbicas. Mas o que é hidrofóbico, gente? O que é polar ou o que é apolar? Apolar. Apolar, exatamente. A água polar, né? Se a água é polar, ela tem que interagir com outra coisa que seja polar. Beleza? Mas aí tinha umas pegadinhas bem sutis que são fáceis de passar despercebidas, né? Mas, então é isso. Olha só, a próxima, a 2. Quanto menor a molécula e quanto menores forem suas interações favoráveis com a água, ou seja, quanto menos polar ela for, mais rapidamente a molécula se difundirá através da bicamada lipídica. O que vocês acham desse?
Nessa eu fiquei confuso. Ela confunde mesmo, né? Essa aí a gente tem que dar uma pensadinha. Mas olha só, gente. Quando uma molécula ela interage muito bem com a água, para que aquela molécula vai querer passar, né, lá para passar pela bicamada lipídica, sendo que lá no meio ela não vai interagir, né? Se ela está interagindo bem com a água, se ela é hidrofílica, né? Lá no meio da bicamada, que é uma região extremamente hidrofóbica, gente, a molécula não vai querer passar ali, não. Ela está correndo ali. Então, se ela interagir bem com a água, é muito difícil que ela passe através da membrana, né? Sem nenhum transportador. Então, a molécula não pode, né, interagir muito bem com a água para ela passar. Então, aí ela fala isso, né? Olha só, quanto menores forem suas interações favoráveis com a água. E outra coisa que influencia muito também, gente, é o tamanho da molécula, né? Se aquela molécula ela é muito grande, é mais difícil dela passar pela bicamada. Mas se ela é muito pequenininha, ela consegue passar com uma maior facilidade. Então, a gente tem algumas moléculas que elas são apolares, né? Moléculas apolares que conseguem passar por difusão pela bicamada. E elas são pequenininhas. Beleza? Elas vão passar bem. Aqui a gente tem um exemplo disso, olha só. Um exemplo muito bom que são esses gases. Olha, moléculas hidrofóbicas pequenas. Então, dá o exemplo do oxigênio, o gás carbônico, o nitrogênio, o benzeno, né? Então, são substâncias que são pequenininhas, que são apolares, que são, ou seja, são hidrofóbicas, então que elas vão passar com muita facilidade ali. Isso vai ser muito importante, né, gente? Por exemplo, a gente precisa de troca de gases, né? A gente precisa que o oxigênio entre na nossa célula de uma forma rápida. A gente precisa que o gás carbônico saia também. Então, para que isso aconteça de forma rápida, é muito bom que eles consigam passar, né, esses gases. Beleza? Beleza. Então, é uma vantagem muito boa, né, eles conseguirem passar. Gente, A3. Moléculas apolares pequenas, tais como oxigênio molecular e dióxido de carbono, prontamente se dissolvem nas bicamadas lipídicas e, dessa forma, rapidamente se difundem através delas. As células requerem essa permeabilidade aos gases para o processo de respiração celular. Gente, isso eu falei para vocês, né? Eu esqueci que essa alternativa era dessa questão, eu pensei que era de uma questão que eu tinha tirado da lista, e aí eu falei a resposta antes da questão. Mas então agora vocês me respondem, gente, essa é verdadeira ou falsa? Verdadeira, né, gente? Então, essas moléculas pequenininhas, apolares, hidrofóbicas, esses gases, né? Esses gases são tão importantes, é, eles passam rapidinho pela membrana, beleza? E aí, a última, moléculas apolares não carregadas também se difundem rapidamente através de uma bicamada, se são suficientemente pequenas. Por exemplo, a água e o etanol se difundem com dificuldade, ao passo que o glicerol e a glicose se difundem rapidamente, pois são importantes fontes de energia para as células. Essa aí é o quê, gente? Verdadeiro ou falso? Olha a imagem.
Gente, glicerol e glicose não são moléculas pequenas, elas não vão se difundir rapidamente, né? Elas são moléculas que precisam de uma proteína que ajude esse transporte. E aí, isso vocês vão discutir na semana que vem, a gente fala na próxima monitoria. Beleza? Gente, então, olha só. Vou terminar a monitoria. Tô achando que vocês estão já super cansados, né? Já desde coisa. A gente, essa semana teve um feriado, mas a impressão que eu tenho, inclusive até minha, que assim, foi bom para descansar, mas a gente ainda continua um pouquinho cansado. Então, bom descanso para vocês agora à noite, né? Espero que vocês consigam descansar agora, no final de semana também, depois de amanhã. E a gente vai se falando. Beleza, gente? Qualquer dúvida, vocês podem sempre me mandar. Professora, mas qual que era a resposta da questão? Daquela, era a 2 e a 3. Que era a dos gases. Aqui, ó. Que a gente foi uma por uma. Era aquela que era assim, ó. Quanto menor a molécula e quanto menores forem suas interações favoráveis com a água, ou seja, quanto menos polar ela for, mais rapidamente a molécula se difundirá através da bicamada. Então, a gente falou, né, do tamanhozinho de que ela não pode interagir com a água. Mas agora, depois fala, moléculas apolares não carregadas também se difundem através de uma bicamada, se são suficientemente pequenas. Por exemplo, a água e o etanol se difundem com dificuldade, ao passo que o glicerol e a glicose se difundem rapidamente, pois são importantes fontes de energia para a célula. Aí eu falei com vocês, né, que o glicerol e a glicose, eles são grandes, então eles não vão se difundir rapidamente, né? Então aquilo não vai passar, beleza? Por isso que essa tá errada, a 4. Ela tem essa pegadinha. E a 3, eu acho que eu pulei ela aqui, né? Aí até minha cabeça já não tá muito boa. Esqueci da 3. E a 3, que era a outra certa, que era moléculas apolares pequenas, tais como o oxigênio molecular e o dióxido de carbono, prontamente se dissolvem nas bicamadas lipídicas. Dessa forma, rapidamente se difundem através delas. As células requerem essa permeabilidade aos gases para o processo de respiração celular. Então, o que a gente falou, né? A célula está respirando, ela precisa dos gases. Ela precisa que os gases entrem, que os gases saiam com uma facilidade e com uma velocidade alta, né? Porque senão essas trocas gasosas não acontecerem de uma forma eficiente, como é que a célula vai respirar? Né? Ela precisa disso. Então, é por causa disso. Beleza? Deu para entender? Deu para entender. Obrigado. Se quiser, eu volto na semana que vem nessa questão. Tá bom? Tá bom. Então tá bom, gente. Olha só. Bom final de semana para vocês. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.